A gente segue aqui no Show de Notícias e a gente segue pela Batalha pela Verdade. A Batalha pela Verdade é um novo livro do professor Tassos Licurgo. Igreja, Família e Resistência contra a Guerra Cultural é o tema deste novo livro que se chama A Batalha pela Verdade, e quem está aqui para falar sobre este livro é o próprio autor, Tassos Licurgo. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito bem, professor. Sueli Lobato, primeiras damas. Nossa, que gentil você, Eu sempre sou gentil, vocês aqui não percebem. Que maneira diferenciada para ser gentil, hein, professor? O que pautou quando a gente fala da batalha pela verdade? Qual é a sua percepção de verdade, professor? Nós estamos num mundo em que a verdade não é apenas relativizada, mas é absolutamente colocada de lado. Hoje em dia há uma celebração da mentira. O que se celebra hoje é uma narrativa que não precisa ter uma correspondência com a realidade. Então, várias ideologias que aparecem de índole do comunismo ideológico propõem que as pessoas enveredem por um modo de falar específico que não tem nenhuma preocupação com a correspondência com a realidade. Portanto, é essencial que nós resgatemos o elemento da importância da realidade para que nós falemos de acordo com a forma como as coisas são. E esse livro é um resgate de tudo isso. E quando a gente se depara com o livro, quais são os aspectos? Ele investiga, foi um caso de estudo, o que consta na sua base de pesquisa para poder fazer essa análise e assim o livro? Esse livro se inicia com uma análise intelectual de como o comunismo ideológico se dá, falando que ele tem por base a estrutura de ação do inimigo de nossas almas, que tem duas vertentes. Uma é pela submissão, pela escravidão, que eu faço a correspondência aí com o método de ação do faraó do Egito. E a outra forma de ação do inimigo de nossas almas é pela sedução. Entrar de maneira muito sutil, com aparência boa, mas... Babilônico. Do rei da Babilônia. O rei da Babilônia é o segundo modelo que eu estabeleço aqui. E após o estabelecimento na história intelectual dessas duas formas de ação do inimigo de nossas almas, e mostrando como o comunismo hoje é absolutamente ideológico e tem, portanto, como inimigo não o capitalismo, mas sim o cristianismo, eu passo a demonstrar nos próximos capítulos como é que isso se dá no âmbito da educação, no âmbito da linguagem, e no âmbito da tentativa que se tem hoje de fazer com que as pessoas não tenham mais um aprofundamento intelectual e, portanto, sejam facilmente manipuláveis. Após isso, a parte, ao final do livro, passa a se debruçar sobre as resistências. A meu sentir, as resistências essenciais e principais contra essas ações que são de Satanás mesmo. O comunismo é uma ideologia do Satanás, e as ações de resistência contra isso se dá no âmbito da família e da igreja. A gente coloca muito a nossa fé e opção na política, é importante, mas eu argumento aqui que as principais defesas se dão na família e na igreja. Era justamente isso que eu ia falar. O livro, eu sei que foram meses, anos de estudo, mas para a atualidade, para o que vivemos hoje, qual a relação que tem o livro, tudo o que você pesquisou, com o que nós estamos vivendo hoje? Qual a sua opinião, inclusive? É central. O discurso que diz que um homem pode ser uma mulher pode ser um homem, só tem espaço mesmo no campo da psiquiatria, porque é um descolamento total da realidade, é uma absurdidade sem tamanho você propor que nós falemos de uma forma que não tem correspondência com a realidade. Quando você diz, por exemplo, que um homem pode ser uma mulher, você está propondo algo que é impossível de acontecer. E não é impossível porque eu não queira ou porque outra pessoa não queira. É impossível porque é um obstáculo chamado realidade. E o que eu demonstro aqui é que as pesquisas que se deram no século XX demonstraram que se você tem medo de falar ou se você abre mão da sua autonomia linguística, você está abrindo mão da sua autonomia de pensamento. Então, só na questão de dizer que uma absurdidade é possível e forçar, inclusive, com ações estatais que a pessoa diga, por exemplo, que um homem pode ser uma mulher, você está afetando a forma como a pessoa pensa. Isso é muito importante, porque o senso comum acha que a gente pensa e a partir daí a gente estrutura o pensamento linguisticamente. O que eu demonstro aqui é que não é assim, que o pensamento já pressupõe a estruturação linguística. Nós só pensamos linguisticamente. Se você abrir mão da sua autonomia linguística, você abre mão da sua autonomia de pensamento. Por isso que eu estava conversando com um colega aqui, ele perguntou sobre Wittgenstein, que é um pensador do século XX, e não apenas ele, mas outros, principalmente pertencentes à escola de Frankfurt, criaram esta
perspectiva de que a linguagem é essencial para o mundo. O mundo se circunscreve à nossa capacidade linguística. Nós não podemos dar conta do pensamento senão do que conseguimos fazer linguisticamente. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto é a educação. Nós inventamos hoje a impressionante escola que não serve para ensinar a ler, a escrever nem a fazer conta. Nós temos pessoas absolutamente analfabetas hoje, crianças com 8, 10 anos que não sabem fazer contas, não sabem ler 60 palavras por minuto, o que uma criança de 6 anos seria capaz de fazer. E isso é fruto de quê? De uma estrutura pensada de destruição da educação, com base principalmente na influência do freirismo e também de John Dewey na Unesco, no MEC, que são duas instituições comunistas, que fazem com que a educação seja absolutamente destruída. E os pais desesperados, quando veem as crianças com 8, 10, 9, 10, 11 anos sem saber ler, ficam desesperados em busca de quê? De um diagnóstico. É por isso que, em vez de entenderem que o método não funciona, o que acontece hoje é a atribuição para as coitadas das crianças de vários distúrbios: dislexia, desortografia, descalculia, dislalia, TDAH e assim sucessivamente. Então existe todo um ambiente que está sendo construído intelectual que está destruindo uma geração. Nós temos hoje, de maneira inaugural, uma geração que tem um QI menor do que a geração anterior. Isso é contrário à ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é que as gerações subsequentes tenham QI maiores. Superando, né? Superem, e hoje nós temos um decréscimo. E o Brasil já acontece há algum tempo e está acontecendo também em outros países. Silvério Filho. Eu discordo de quase tudo que o senhor diz, mas eu admiro quando o senhor disse que o senhor vinha. Permita-me essa introdução, Ed não gosta de introdução, mas eu admiro porque eu vejo no senhor comprometimento ético, intelectual e um aprofundamento que é raro aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, a gente tem que marcar depois uma conversa mais longa, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, porque o senhor falou, a gente fala muito de linguagem, né? Mas a linguagem, ela tem diversos aspectos, né? Ela não se confunde com às vezes o que a gente pensa não é o que a gente diz, o que a pessoa entende não é o que a gente diz, nem o que a gente quis dizer. Eu gosto muito de dizer que uma das estratégias utilizadas recentemente é a do diabo no deserto, que é a meia-verdade com efeitos práticos de mentira. Aí eu queria saber a opinião do senhor nessa luta de busca pela verdade. Se eventualmente setores da política, eles constroem um discurso que formalmente ele está segundo a realidade, mas que o invólucro, né, influenciado também por essa dinâmica das redes, etc., e outras estratégias de comunicação não verbais, leva a pessoa a crer em algo diferente do que se está dizendo. Isto é uma mentira ou não? São vários aspectos interessantes que você traz, inclusive na questão da problematização, da apreensão da realidade. De fato, na história intelectual humana se tentou também fazer isso. Primeiro, pelo âmbito da metafísica, quando se questiona se há uma realidade. Quando nós chegamos à conclusão de que há uma realidade, passa-se a questionar se nós poderemos conhecer a realidade. Então, nós saímos da metafísica, passamos para a epistemologia. E aí, quando nós entendemos que há uma realidade e podemos conhecer a realidade, passa-se a discussão de se essa realidade que nós conhecemos pode ser comunicada. Aí, nesse momento, nós já saímos da metafísica, passamos para a epistemologia e passamos para a linguística. E aí chega ao quarto ponto que você trouxe, que é o seguinte: quando você vê que a realidade existe, pode ser conhecida e pode ser comunicada, você passa para um quarto ponto que você trouxe, que é o ponto de que, e mesmo que eu possa comunicar, outra pessoa não pode entender o que eu estou dizendo. Aí já é o âmbito da hermenêutica. Agora, são pontos de dificuldade que se colocam, mas se esquece que a linguagem simplesmente é uma expressão linguística da realidade. Se eu disser há um copo sobre a mesa, para que isso seja verdadeiro, é porque tem que haver o copo sobre a mesa. A correspondência simples entre o elemento linguístico e a realidade é o que se dá por verdade. No que você falou, por exemplo, mesmo questionando a verdade, eu pressuponho que você quer que o que esteja dizendo seja verdadeiro. Você, ao colocar a sua opinião, você pressupõe que há verdade no que está sendo dito. Então, mesmo ao problematizar a verdade, essa problematização é ela em si uma expressão que pretende ser verdadeira. Então, a problematização que há na realidade é cortina de fumaça que se dá para demonstrar que nós temos que viver num mundo linguístico independente da realidade, o que isso é impossível de acontecer. Isso causa problemas seríssimos. Você tem hoje, voltando para a questão dos transgêneros, você tem hoje um grau de tentativa de suicídio inimaginável entre adolescentes que são forçados ou induzidos a fazer aquelas cirurgias de amputação, que são chamadas de ressignificação de gênero. É maldade. Eu tive agora, semana passada, fazendo a palestra magna de abertura do Congresso de Cirurgia lá em Minas Gerais, e eu estava dizendo que essa ideologia, quando vai para a medicina, é ainda pior, porque tem consequências na morte de pessoas.
Hoje em dia há loucuras. A Universidade de São Paulo, a USP, que é a melhor universidade do Brasil, fez um congresso de ginecologia prostática. Tem-se que deixar claro o óbvio, que mulher não tem próstata. Mas um homem que se diz mulher e quer ser atendido por uma ginecologista, a sociedade não está mais dizendo para ele: ei, seu lugar não é aqui. Você não é mulher, você não pode ser atendido por uma ginecologista. O que é que se faz? Você tem que adaptar o mundo àquela loucura. E hoje tem uma ginecologista que atende de próstata para atender homens que se dizem mulheres. Então é esse mundo da loucura. É lógico que isso é manipulado, passando para a última parte da sua pergunta, por políticos e outros tantos. Aliás, isso é programado no caso do comunismo. Você sabe que Engels e Marx, eles, quando constroem a teoria marxista, eles são unicamente condizentes à questão da materialidade da economia. Eles dizem que a sociedade passa de um regime feudal, naturalmente por tensões internas e uma revolução chamada Revolução Burguesa, passa para o capitalismo, então nós temos tensões internas e uma revolução operária e para o comunismo. Só que essa tentativa de leitura da sociedade tem um problema. Isso não funciona. A sociedade não aconteceu assim. A própria Revolução Russa em 1917 foi um exemplo que nós tivemos. Que era feudal ainda. Nós tivemos uma sociedade feudal que passou por uma comunista com uma burguesia irrelevante. Então, o pós-comunismo, e isso já se deu mesmo com Lenin, teve a tentativa de ter uma ação muito mais ideológica do que propriamente na economia. Então nós tivemos um outro pensador, e esse é importante demais para o que você está dizendo, que era um pensador italiano que estava preso, inclusive, sob o regime de Mussolini, quando escreveu um livro... Né? Antônio Gramsci escreveu um livro chamado Cadernos do Cárcere, que diz: a ação tem que ser unicamente na ideologia. Então, se políticos utilizam isso, é porque estão utilizando a cartilha esquerdista, a cartilha comunista, de dizer que a ação tem que ser unicamente na ideologia. Não é a materialidade mais do mundo, mas é a ação diretamente na ideologia para manipulação da realidade. Isto é uma tática prevista, pensada. No caso do Brasil, isso cresceu muito. Se você quer resumir a discussão ao caso brasileiro, isso no regime militar. Isso cresceu muito no Brasil, em que a esquerda não pôde ascender o poder por outros meios e sim usou o gramscismo para ocupar as universidades, o entretenimento e a cultura, seguindo a cartilha gramscista para exercer o controle. Muito bem, 12 horas e 41 minutos. Professor Tasso Licurgo está com a gente por aqui, mas a gente precisa ir ali no intervalo. E na volta tem mais entrevista, tem mais notícia e tem mais alô para você que está do outro lado, pois não é de Oliveira. Peça um like para o nosso ouvinte. Um like. Também com essa cara que você fez agora aí. Seu nome e seu like. Falta só você dizer, pedido de amigo. Pedido de amigo, pronto. De amigo. Seu nome e seu like. Tá satisfeito agora? Deixa o like aí no YouTube e vamos embora, a gente volta já. Continue ligado na 97 FM. Show de notícias volta já. 15 de maio de 2025. Mandar um abraço para Nádia Jussara, que está aqui participando com a gente. Dizendo: professor, vamos colocar o pé no chão da escola. Ela está propondo aqui ao professor, nosso entrevistado, Tasso Licurgo, que está aqui lançando um livro, inclusive, e falando sobre temas muito importantes e atuais. Tem gente aqui, ó. Um abraço para João Luiz, discordando dos pontos de vista do professor. A Iron está aqui conosco. Tem gente, professor, que está dizendo que o professor vai ser cancelado, pelo que tem dito. Mas assim, se tivesse que ser, já teria sido, né, professor? O cancelamento está aí para todos. É por isso que é necessária a busca pela verdade. Hoje em dia, falar o óbvio faz com que você fique com medo. Cancelado não é nada, né? As pessoas passam por situações muito piores por dizerem o óbvio. Professor, eu vou voltar aqui aos questionamentos. Já, Silvério faz... Não, pode, depois eu mando o alô. Certo. Tem gente que vê na figura de Jesus Cristo, quando se olha pelo prisma ideológico, que supostamente ele teria uma inclinação para questões que falam sobre a esquerda. Na sua percepção, se a gente pudesse analisar o comportamento de Cristo e atribuir uma ideologia, ele seguiria qual? O cristianismo é o obstáculo principal contra o avanço do comunismo. Onde o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é pregado, o comunismo não se expande. O comunismo tem uma pauta que é totalmente anticristã. Não é por acaso que na China, por exemplo, você não pode ter uma expressão genuína de cristianismo e ataca-se ferozmente. Nos países que você tem governos que são comunistas, ataca-se a igreja. Veja bem, não há como se falar em defesa do aborto, em defesa do antipatriarcalismo, em defesa do antinatalismo, em defesa do LGBTismo, em defesa do terrorismo ambientalista. Nenhuma dessas doutrinas e outras tantas mais tem espaço no cristianismo.
E são doutrinas da esquerda. Jesus de Nazaré é a libertação contra o comunismo. Mas deixa eu fazer só uma pergunta, porque, professor, fazer uma pergunta... as perguntas que eu queria fazer não vai dar para fazer aqui, mas o senhor toma vinho ou não? Não, eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica. Toma não, mas a gente toma depois um suco de uva. Pra gente conversar e eu fazer... cajuína. Pronto, cajuína dá certo. Que aí tem outras perguntas, mas eu queria perguntar ao senhor o que o senhor acha do Legendários. Eu não tenho opinião formada sobre esse movimento, eu não participei, não conheço a liderança. Mas o senhor não tem nenhuma, porque, por exemplo, eu vi que o senhor também constrói muitos vídeos sobre masculinidade cristã, né? Isso é verdade. Se você quiser... Aí a minha pergunta era nesse sentido, se o senhor poderia dizer se aquele de algum modo colabora com esse tipo de masculinidade que o senhor defende. Eu não tenho como lhe dizer se esse movimento colabora ou não, porque eu não conheço o movimento. Entendi. Assim, mas o que eu posso lhe dizer é que existe uma efeminização do homem hoje em dia. Os homens hoje são absolutamente fracos, são frágeis. O objetivo hoje de um homem com 21, 22 anos, eu tenho dito, é o quê? Antigamente era casar, fazer uma família, ter filhos. Hoje em dia comprar um apartamento bem pequenininho, que nem parede tem no meio, e criar um gato castrado. Esse é o objetivo do homem hoje. E homens, bebê reborn. E homens fracos fazem famílias fracas que fazem sociedades fracas. Isso também é um objetivo do comunismo nos países ocidentais. O enfraquecimento da masculinidade do homem. Você vê hoje mulheres que querem ser homens cedendo à doutrina feminista e homens cedendo a essa tentativa de desmasculinização. Olha, o LGBTismo é um movimento político que nada tem a ver com homossexual. Segundo o IBGE, há menos de 2% da população do Brasil é de homossexuais e bissexuais. O LGBTismo é um movimento político patrocinado por heterossexuais e é o movimento mais poderoso do Brasil. Como é que um movimento que se diz representar menos de 2% da população do Brasil consegue projetar sua bandeira no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal? Então, é um movimento político que tem fins políticos, fins de poder. Nada tem a ver. Tanto não tem a ver que se um homossexual, por exemplo, for contra os ditames LGBTistas, ele é fortemente atacado pelo LGBTismo. Eu sempre cito como exemplo, hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, mas que tinha pensamento livre e era fortemente atacado por esse movimento. Assim é a mulher, que é contra o feminismo, o índio, que é contra o indigenismo, são movimentos políticos de escravidão ideológica dessas pessoas. E é isso, Sueli? Sueli Lobato, deixa eu apresentar o livro, né? Tem Sim. pergunta de ouvinte? Tem, Eu vi que você estava muito atento aí lendo. da mesma forma que o professor pode ter colecionado haters, pessoas que não gostam dele, ele também tem colecionado fãs. Tem gente que fala aqui, professor, que se viu representado nos seus comentários. Um abraço para Robson Santos, para Marcelo Monteiro, para Dudu Pet, para Agamenon, para Bruno Teixeira. Muita gente mandando áudio. Yuri Bagadão está mostrando o livro Batalha pela Verdade. Professor, quando a gente fala da linguagem, muito passou a se questionar, vamos usar o pronome neutro. Para você que não sabe o que é pronome neutro, é você dizer todes, ilo, elo. Eu não tenho nem propriedade para falar sobre isso, professor. Mas a sua percepção da mudança no uso da linguagem, qual seria a fundamentação disso? O pronome neutro é a expressão linguística da ideologia de gênero, que sempre esteve na história intelectual humana sendo tratada no campo da psiquiatria. Isso era chamado de disforia de gênero. Nós somos a primeira geração na história da humanidade a achar que seja lá o que você entenda por gênero deve prevalecer sobre o seu sexo. É o sexo que deve se adaptar ao gênero. Nunca isso foi dito em toda a história da humanidade, em qualquer cosmovisão de qualquer civilização. Fosse ateísta, panteísta, cristã, muçulmana, qualquer uma. Então isso é o campo da psiquiatria, chamada disforia de gênero. Eu não estou dizendo que não haja pessoas que genuinamente pensem que são mulheres sendo homens. Isso há. Mas o que eu estou dizendo é que é uma absurdidade total você propor essa pessoa que ela pode ser de outro sexo. Isso não tem como. Há um impeditivo chamado realidade. É uma maldade contra ela fazer isso. É como chegar uma pessoa aqui com anorexia, com uma pessoa magríssima que se acha obesa. E você chegar para essa pessoa magríssima que se acha obesa dizendo que o tratamento para ela é lipoaspiração. Fazer lipoaspiração numa pessoa magríssima que se acha obesa é tortura. Assim como você sugerir a um homem que se acha uma mulher que se ele amputar o pênis vai se transformar em uma mulher, é perversidade. Porque não vai acontecer. Não estou dizendo que não haja pessoas que pensem assim. Eu estou dizendo que há um imperativo chamado realidade. E a projeção disso é a linguagem neutra. E veja bem, nunca na história da humanidade a linguagem mudou por força estatal.
A língua é um organismo vivo que evolui naturalmente. Nós temos hoje o poder estatal determinando como você deve falar. E olhe que, às vezes, pessoas bem intencionadas até compram essa proposta, como dizem assim, bom dia a todos e a todas. Isso é coisa que a gente não dizia antes. Nós sabemos que, na passagem do latim para o português, o gênero neutro foi absorvido pelo gênero masculino. Então, bom dia a todos abrange todo mundo. Agora, bom dia a todes já é caso de tratamento psiquiátrico. Professor. Uma pergunta rapidinha, até porque a gente está nos finalmente. E qual seria o papel da igreja em relação a isso, professor? Em relação à proteção à família e a essas tradições? Papel de resistência e de ensinar os pais a serem pais, a serem homens, a criarem seus filhos da forma que tem de ser. Lá na igreja onde eu sirvo como pastor, por exemplo, as famílias são orientadas a tirarem seus filhos das disciplinas de gestão socioemocional, por exemplo. Como é que você coloca seu menino de 3, 4, 5 anos para ter aula de gestão socioemocional, de ter suas emoções geridas por alguém que tem uma cosmovisão totalmente diferente da sua? Que é uma pessoa que é comunista, por exemplo, gerir as emoções do seu filho. Nós somos lá na igreja uma instituição de resistência. A igreja é a resistência contra todas essas divisões. Olha, para vocês entenderem como a igreja é, no século I, sob a égide de Roma, em que tudo poderia ser feito, o poder patriarcal era total. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz: não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. É na igreja que há unidade. Nunca houve racismo estrutural no Brasil e na igreja muito menos. A igreja é o lugar de libertação, é de resistência. Agora tem muito pastor frouxo, padre frouxo, que está sendo carcomido de dentro para fora por estruturas comunistas que são cânceres dentro da igreja. A teologia da libertação, por exemplo, é um câncer dentro da igreja católica, assim como a teologia da missão integral é um câncer dentro da igreja protestante. Professor, para quem tiver interessado em entender mais sobre o livro A Batalha pela Verdade, como é que faz? O livro já está disponível no site da Amazon, nas minhas redes sociais, o meu Instagram, Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Lá no link da bio tem um link que você pode comprar o livro. O livro foi lançado em Belo Horizonte, vou lançar em Brasília agora no dia 10, vou lançar em São Paulo depois, mas nós vamos agendar um lançamento aqui em Natal. Isso aqui já é meu 15º ou 14º livro, eu não sei exatamente porque houve traduções para outras línguas, lançamento de outras línguas de outros livros, mas deve ser o 15º livro. Geralmente eu não lanço em Natal, mas esse aqui eu faço questão de lançar em Natal. E quanto a esse negócio de hater e seguidor, eu vou dizer, isso não faz nem cócega. Faz nem cócega, entendeu? O povo Essa parte aí eu gostei, eu também tô nem aí. O povo tá tão doido que diz assim: pastor, você não tem medo de perder seguidor, não? Você, meu amigo, mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. A gente vai ter medo de perder seguidor? A gente é um homem frágil desse jeito? É casquinha de ovo desse jeito, com medo de um negócio desse? O que a gente tem é que proclamar a verdade, proclamar. Aliás, não é democracia que querem, não é tolerância que querem, não é pluralidade de ideias, não é confronto de opiniões. Então é importante que tenha pessoas de todos os tipos de opinião para que você coloque essas opiniões em confronto com as evidências para saber qual é a verdade. Muito bem, agradecer a participação aqui no estúdio de JR, que vem a ser Jean Rocha, CEO desta podcast, está aqui. Muito obrigado por sua participação. Eu sou Suelen Lobato, você me encontra no @Suelobato, no TikTok, no Instagram e no Se Joga no Papo, que é o podcast. Tem uma edição com o professor Tassos lá, viu? Se você quiser acompanhar essa história em profundidade, Se Joga no Papo no YouTube, Bagadão. João Maria, Rosália Soares, Valéria Cavalcante, Augusto Eduardo, todo mundo participando, Ed Oliveira. O que é que você tem pra hoje? Quando você... peraí. É o que foi? Quando você era criança, a pergunta de hoje é essa. Quando você era criança... Faz tempo. O que foi que aconteceu quando a gente era criança? Calma, deixa eu elaborar a pergunta aqui. Que Isso emocionou. Não, quando você era criança, o que você não gostava, o que você mais detestava quando a sua mãe mandava você fazer? Estudar. Não vou mentir pra ficar, né? Tá. Eu não gostava muito de tomar banho, não. Era meio cascão. Dava preguiça, né? Suelen nunca responde, você já percebeu? Não, eu era convocada pra voltar pra casa porque eu ficava brincando na rua até tarde. Ah, muito bem. Eu sou dessa. Você vê que todos os mandamentos, assim como são os de Deus, são em áreas que nós temos que melhorar. Não existe nenhum mandamento da sua mãe assim, coma mais batata frita. Não tem, não é? Não. Então, todos os mandamentos, na realidade, assim como são os de Deus, em áreas que nós temos de melhorar para o nosso próprio bem. Professor Tassos Licurgo, muito obrigado pela sua participação. Você discordando ou concordando, obrigado também pela audiência. Só para as minhas redes sociais, se você não me segue, procure Tassos Licurgo no YouTube e no Instagram. Também tem um site licurgo.com. Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite
Ei, valeu, até amanhã no Instagram, @blog do Bagada. Você acabou de ouvir na 97 FM Show de Notícias. Informações com a credibilidade do Departamento de Jornalismo da 97 FM. O povo potiguar bem informado.